Em novembro de 1942, enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava o mundo, um jovem marinheiro chinês de apenas 25 anos estava prestes a protagonizar uma das mais extraordinárias histórias de sobrevivência já registradas na história da humanidade. Seu nome era Pung Lim, e o que aconteceu com ele nos meses seguintes desafiaria todos os limites do que consideramos humanamente possível. Se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de apertar o sininho para não perder nenhuma dessas histórias incríveis que trazemos para vocês. Pung Lim trabalhava como segundo cozinheiro a bordo do SS Ben Lomond, um navio mercante britânico que transportava cargas pelo Atlântico durante os tempos perigosos da guerra. Como muitos navios mercantes da época, o Ben Lomond navegava constantemente sob a ameaça dos temidos U-boats alemães, submarinos que patrulhavam as águas oceânicas como predadores silenciosos, atacando qualquer embarcação que considerassem um alvo militar. No dia 23 de novembro de 1942, quando o navio estava a aproximadamente 750 milhas náuticas a leste do Brasil, o pior cenário possível se tornou realidade. Um submarino alemão U-172 avistou o SS Ben Lomond e disparou um torpedo certeiro. A explosão foi devastadora e instantânea. O navio, que carregava uma tripulação de 55 homens, afundou em questão de minutos, levando consigo quase todas as vidas a bordo. Pung Lim teve apenas alguns segundos para reagir. Quando a explosão sacudiu o navio, ele imediatamente vestiu um colete salva-vidas e saltou na água gelada do Atlântico. A cena ao seu redor era de puro caos, destroços flutuando, óleos se espalhando pela superfície da água, e o terrível silêncio que se seguiu quando o navio desapareceu completamente nas profundezas do oceano. Nadando desesperadamente entre os destroços, Pung Lim procurava por outros sobreviventes, mas não encontrou nenhum. Ele estava completamente sozinho em meio à imensidão do oceano. Por uma sorte extraordinária, conseguiu localizar uma balsa salva-vidas quadrada de aproximadamente 2,4 metros por 2,4 metros, sua única esperança de sobrevivência. A balsa era equipada com suprimentos básicos de emergência, alguns biscoitos, água potável, sinalizadores e equipamentos rudimentares de pesca. Eram provisões calculadas para sustentar uma pessoa por aproximadamente um mês, no máximo. Pung Lim não imaginava que aquela pequena embarcação se tornaria sua casa pelos próximos 133 dias. Os primeiros dias foram os mais difíceis psicologicamente. A realidade de sua situação era aterrorizante. Estava completamente isolado no meio do Oceano Atlântico, sem qualquer garantia de resgate. O horizonte se estendia infinitamente em todas as direções, oferecendo apenas a cor azul monótona do céu e do mar. Durante o dia, o sol escaldante torturava sua pele, e durante a noite, o frio cortante o fazia tremer incontrolavelmente. Pung Lim rapidamente percebeu que seus suprimentos limitados exigiam um racionamento rigoroso. Ele dividiu os biscoitos e a água em pequenas porções diárias, calculando mentalmente quanto tempo poderiam durar. Mesmo assim, sabia que eventualmente ficaria sem nada e teria que encontrar formas alternativas de sobreviver. A sede se tornou seu primeiro grande desafio. A água potável da balsa durou apenas algumas semanas e Pung Lim teve que aprender rapidamente a coletar água da chuva. Ele usava uma lona para capturar cada gota preciosa durante as tempestades, armazenando-a em qualquer recipiente disponível. Nos dias sem chuva, a sede se tornava quase insuportável, e ele chegou a considerar beber sua própria urina, embora soubesse dos riscos. A fome era igualmente devastadora. Quando os biscoitos acabaram, Pung Lim teve que se tornar um pescador experiente usando apenas os equipamentos básicos da balsa. Inicialmente, suas tentativas de pescar foram frustrantes e infrutíferas.
Os peixes pareciam evitar seus anzóis improvisados, e ele passou dias sem conseguir capturar nada. Mas Pum Lim era um homem determinado e inteligente. Ele começou a observar cuidadosamente o comportamento dos peixes e das aves marinhas ao redor de sua balsa. Percebeu que certas técnicas funcionavam melhor em diferentes momentos do dia e sob diferentes condições climáticas. Gradualmente, desenvolveu habilidades de pesca que lhe permitiram capturar pequenos peixes regularmente. Uma de suas técnicas mais engenhosas foi criar anzóis usando pregos que arrancou da própria balsa. Ele os dobrou cuidadosamente até formar ganchos funcionais, usando pedaços de tecido e restos de comida como isca. Quando conseguia pescar, comia os peixes crus, pois não tinha como fazer fogo na balsa de madeira. As tempestades eram momentos de terror absoluto. Ondas gigantescas ameaçavam virar sua frágil embarcação e ventos violentos a empurravam em direções imprevisíveis. Durante essas tempestades, Pum Lim se agarrava desesperadamente à balsa, orando para que ela resistisse à fúria dos elementos. Paradoxalmente, essas mesmas tempestades também traziam a água da chuva que mantinha sua esperança de sobrevivência. Os tubarões eram uma ameaça constante e aterrorizante. Pum Lim frequentemente via suas silhuetas sinistras nadando ao redor da balsa, às vezes batendo contra o casco de madeira. Em uma ocasião, um tubarão tentou atacá-lo quando ele estava pescando, e ele teve que usar um remo para afastá-lo. A experiência foi tão traumática que ele desenvolveu uma vigilância constante, sempre observando a água ao redor da balsa. O isolamento psicológico era talvez o aspecto mais difícil de sua provação. Dias se transformavam em semanas, e semanas em meses, sem qualquer contato humano. Pum Lim falava sozinho regularmente para manter sua sanidade, recontando histórias de sua infância na China e imaginando conversas com familiares e amigos. Ele estabeleceu rotinas diárias rigorosas para manter um senso de normalidade e propósito. Durante os meses à deriva, Pum Lim avistou navios no horizonte várias vezes, acendendo sinalizadores e agitando roupas desesperadamente na esperança de ser visto. Cada vez que um navio passava sem notá-lo, sentia uma devastação emocional profunda. A decepção era quase insuportável, mas ele sempre conseguia recuperar sua determinação de sobreviver. Ele também desenvolveu técnicas criativas para manter sua saúde física. Fazia exercícios diários na pequena balsa, nadava brevemente ao lado da embarcação quando se sentia seguro e massageava seus músculos para evitar atrofia. Sua pele estava constantemente queimada pelo sol e ressecada pelo sal marinho, mas ele usava pedaços de tecido para se proteger quando possível. A alimentação continuou sendo um desafio constante. Além dos peixes, Pum Lim aprendeu a capturar aves marinhas que ocasionalmente pousavam na balsa. Usando suas mãos nuas, ele conseguia agarrar gaivotas e outros pássaros, fornecendo uma fonte alternativa de proteína. Cada refeição era preciosa e consumida completamente. Ele comia carne, órgãos e até bebia o sangue dos animais para obter nutrientes essenciais. Conforme os meses passavam, o corpo de Pum Lim mostrava sinais severos de desnutrição e exposição. Ele perdeu peso drasticamente, sua pele estava queimada e descascando, e seus músculos haviam se atrofiado significativamente. Mas sua mente permanecia surpreendentemente forte. Ele mantinha um senso de esperança e determinação que desafiava suas circunstâncias desesperadoras. O clima também se tornou um fator cada vez mais desafiador. A balsa deriva através de diferentes zonas climáticas do Atlântico, enfrentando desde calor escaldante até tempestades violentas. Pum Lim teve que se adaptar constantemente a essas mudanças, ajustando suas técnicas de sobrevivência conforme necessário. Durante alguns períodos, ele enfrentou semanas sem conseguir pescar ou capturar qualquer alimento. Nesses momentos de fome extrema,
Sua força de vontade era testada ao limite. Ele chegou ao ponto de mastigar pedaços de madeira da balsa para ter a sensação de estar comendo algo, embora soubesse que não fornecia nutrição. A contagem dos dias se tornou uma obsessão necessária. Pum Lim fazia marcas na madeira da balsa para acompanhar a passagem do tempo, embora às vezes perdesse a conta durante períodos de doença ou desorientação extrema. Em várias ocasiões, ele considerou desistir. A dor física, o isolamento mental e a aparente impossibilidade do resgate o levaram a momentos de profundo desespero. Mas algo dentro dele, talvez instinto de sobrevivência, talvez uma determinação cultural profundamente enraizada, sempre o impedia de se render. Conforme o terceiro mês se aproximava, Pum Lim estava em condições físicas alarmantes. Seu corpo havia consumido quase todas as suas reservas de energia e ele estava se tornando cada vez mais fraco. Mas sua técnica de pesca havia se aperfeiçoado ao ponto de ele conseguir capturar alimento com relativa regularidade, e sua capacidade de coletar água da chuva havia se tornado altamente eficiente. No início de abril de 1943, após 133 dias à deriva, o impossível finalmente aconteceu. Pum Lim avistou um navio se aproximando no horizonte, mas desta vez algo era diferente. O navio parecia estar se dirigindo diretamente em sua direção. Era um barco pesqueiro brasileiro que havia notado sua balsa. Quando os pescadores brasileiros se aproximaram e viram o estado de Pum Lim, ficaram chocados. Eles encontraram um homem que havia perdido cerca de 20 quilos, com a pele severamente danificada pelo sol e sal, mas que ainda estava consciente e capaz de se comunicar. Sua capacidade de sobreviver por tanto tempo no mar era algo que eles nunca haviam visto ou imaginado possível. Os pescadores imediatamente levaram Pum Lim para o porto brasileiro mais próximo, onde ele recebeu cuidados médicos urgentes. Médicos que o examinaram ficaram maravilhados com sua condição relativamente estável, considerando a provação pela qual havia passado. Embora desnutrido e fisicamente debilitado, ele não apresentava sinais de danos mentais permanentes ou problemas de saúde que impedissem sua recuperação. A história de Pum Lim rapidamente se espalhou pelo mundo. Ele havia estabelecido um recorde mundial de sobrevivência no mar que permanece imbatível até hoje. 133 dias sozinho no oceano, usando apenas sua inteligência, determinação e os recursos mais básicos disponíveis. Após sua recuperação no Brasil, Pum Lim retornou ao Reino Unido, onde foi recebido como um herói. O rei George VI o condecorou com a Medalha do Império Britânico em reconhecimento à sua extraordinária demonstração de coragem e resistência. A Marinha Real Britânica incorporou muitas de suas técnicas de sobrevivência em seus manuais de treinamento. Ironicamente, quando oficiais navais perguntaram a Pum Lim se ele gostaria de ensinar suas técnicas de sobrevivência para outros marinheiros, ele educadamente recusou, dizendo que esperava que ninguém jamais tivesse que usar essas técnicas. Pum Lim eventualmente emigrou para os Estados Unidos, onde trabalhou como cidadão comum até sua aposentadoria. Ele raramente falava sobre sua experiência no mar, preferindo viver uma vida tranquila, longe dos holofotes. Quando ocasionalmente era solicitado a dar entrevistas ou palestras, sempre enfatizava que sua sobrevivência foi resultado de determinação, preparo mental e, em suas palavras, muita sorte. A história de Pum Lim serve como um lembrete poderoso da capacidade humana de resistir a circunstâncias aparentemente impossíveis. Sua experiência demonstra que a combinação de inteligência prática, determinação mental e uma recusa absoluta em desistir pode superar desafios que parecem intransponíveis. Mais de 80 anos depois, especialistas em sobrevivência ainda estudam as técnicas que Pum Lim desenvolveu durante seus 133 dias no mar.
Suas inovações em pesca improvisada, coleta de água da chuva e manutenção da saúde mental em isolamento extremo continuam sendo ensinadas em cursos de sobrevivência marítima ao redor do mundo. O recorde de Pung Lim permanece imbatível não apenas por sua duração, mas pela pureza de sua experiência. Ele estava completamente sozinho, sem equipamentos modernos de comunicação ou navegação, dependendo inteiramente de sua própria engenhosidade e determinação. Em uma era de tecnologia avançada e sistemas de resgate sofisticados, sua história nos lembra da importância da preparação mental e da capacidade humana fundamental de adaptação e sobrevivência. Pung Lim faleceu pacificamente em 1991, aos 72 anos, em Nova York. Até o fim de sua vida, permaneceu um homem modesto que raramente se vangloriava de sua extraordinária experiência. Para ele, os 133 dias no mar não eram motivo de orgulho, mas simplesmente algo que teve que fazer para sobreviver. Hoje, quando enfrentamos nossos próprios desafios e dificuldades, a história de Pung Lim nos oferece uma perspectiva única sobre a resiliência humana. Ela nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, quando tudo parece perdido e a esperança parece impossível, o espírito humano possui uma capacidade extraordinária de encontrar formas de continuar, de se adaptar e, finalmente, de sobreviver. O homem que sobreviveu 133 dias à deriva não era um super-herói ou uma pessoa com habilidades especiais. Era simplesmente um jovem marinheiro que, quando confrontado com uma situação impossível, recusou-se a desistir. Sua história permanece como um dos maiores testamentos à força da vontade humana e à nossa capacidade inerente de superar o que parece ser impossível de superar. A lição mais poderosa de Pung Lim talvez seja sua demonstração de que a sobrevivência não depende apenas de recursos físicos ou conhecimento técnico, mas fundamentalmente da determinação mental de nunca parar de lutar, nunca parar de tentar e nunca parar de acreditar que, de alguma forma, há sempre uma chance de que o amanhã possa trazer esperança. 133 dias representam mais do que tempo. Representam cada momento de escolha entre desistir e continuar. Cada decisão de pescar mais uma vez. Cada noite de resistir ao desespero. E cada amanhecer de renovar a esperança. Pung Lim não apenas sobreviveu. Ele nos ensinou que a verdadeira medida da força humana não é evitar as tempestades da vida, mas aprender a dançar na chuva, mesmo quando essa chuva é a única coisa que mantém nossa esperança viva no meio de um oceano infinito de desafios. Se esta história incrível tocou você de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Temos muitas outras histórias fascinantes esperando por você aqui no canal.